Olá, seja muito bem-vindo. Já estamos aqui com o Marco, viajante deste planeta, só nas férias, hein, Marco? Só aproveitando o bom da vida, né? Mais ou menos, né? Aí ele teve um imprevisto para resolver. Um prejuízo, mas já está contornado, tá tudo bem, Isso acontece. O importante é que é só material, pronto. com Né? O certeza. importante é isso. Mas vamos falar que ó, o povo está querendo saber, Marco, nesse nosso papo de novela, as nossas impressões sobre os primeiros capítulos de Eta Mundo Melhor. Está indo bem na audiência, viu? Fechou uma primeira semana aí com bons índices apesar ainda né, de flutuar no horário em função ali do Mundial de Clubes, né? Mas mas acho bonito, acho que é legal também ver nas redes sociais uma repercussão muito positiva em relação à novela. E no sábado, segundo informação do Flávio Rico, o número preliminar mostrava ali que tinha sido uma das melhores audiências da novela das 6 ali no sábado, né? No Nos sábado à últimos tarde. tempos, O que é que né? você achou aí? Qual a sua primeira impressão de Eta Mundo Melhor? Vamos lá. Eu gostei, eu gosto das novelas do Valsir, gosto do Valsir às 6, gosto do Valsir às 20 horas, às 9. Então, para mim, é uma estreia promissora, é algo divertido e algo que ele vai apresentar bem. Mesmo ele estando ali à frente só dos 30 primeiros capítulos, né? E a partir daí ele vai se dedicar ao nosso dorama brasileiro e a próxima novela das 21, né? Mas É. eu acho que tem o dedo dele, o DNA dele está ali, e ele vai supervisionar, então eu levo fé assim, Eta Mundo Melhor. Uma É, coisa que eu gosto, assim, que não me empolga tanto é assistir continuidade de qualquer coisa, assim, mesmo quando tem continuação de filme. O segundo, o terceiro sempre me dá aquela canseira, ainda mais uma novela que teve 190 capítulos, a Eta Mundo Bom, né? E essa vai passar de 200, então dá uma cansadinha, mas tá valendo. Você sabe que, ó, eu conversei no lançamento ali, eu conversei com o Valcir Carrasco, e ele fala assim, ó, não é uma continuação, é uma nova novela com alguns personagens que estavam lá, né? Porque existe uma nova premissa, existe um novo objetivo do Candinho, enfim. Mas traz os personagens, traz um universo que a gente já viu isso mais ou menos em Mar do Sertão, né? Com No Rancho Fundo que não era Sim. uma continuação, mas que alguns personagens chegavam e outros eram o protagonista. Desta vez o mesmo, né? O protagonista é o mesmo, né? Então você não É. tem muito como fugir disso ali, né? É, Agora, ele faz questão de falar, é uma nova novela para não ficar essa sensação sua, putz, é uma continuação, não vou assistir por isso, né? ó, o Chaves já dizia, né? Depois que se inventaram as desculpas, acabaram-se os tontos, né? Para mim, isso é desculpa, para mim é continuação. Quando você pega a mesma estrutura, os mesmos cenários, os mesmos personagens, são 19 personagens, 15 ou 19 personagens que estão continuando, e o núcleo protagonista, né, do Candinho, como é que ela chama? A Diva? Não lembro o nome da protagonista agora, da nova protagonista que entrou no A lugar da Dita, a Dita, Dita. A Dita, aí tem a vilã. Então, é continuação, mas o Valsir pode chamar do que ele quiser, que tá valendo, porque eu passo pano para ele. É. Ele escreveu os 30 primeiros capítulos, acompanhou o Mauro Wilson nos demais capítulos, e até onde eu sei, a novela já passou, eles já escreveram mais de 100 capítulos, Que né, legal. 120 por aí. Estão bem adiantados. E é uma novela que não vai ter o compromisso né, de olhar os fatos atuais para repercutir. Claro, né, que se você tem ali, você consegue pegar a reação do telespectador por um núcleo, por um personagem, você consegue aumentar ou diminuir a participação de cada um deles ali, né? Mas o Sim. fato não tem como, né? É uma novela leve, né? É uma novela que vai no contraponto desse noticiário tão pesado que existe, né? Eu só fico triste da personagem da Cristina, né? Ela não poder mais falar titia, as joias de titia, porque a titia morreu. Uma pena Eliane Jardine ter se metido naquela enrascada chamada Mania de Você, né? Que eu acho que a levou a não dar continuidade aí na personagem.
Eu acho que um dos fatores foi esse, porque a Eliane Jardine é uma presença tão grande, né, tão marcante em qualquer novela, que ela faz falta, na minha opinião, faz falta em Eta Mundo Bom. Ela poderia estar ali, teria digamos assim, o alicerce do Candinho, que sempre foi a mãe, foi a busca da mãe na primeira, na primeira novela, digamos assim, essa é Eita, outra, mundo bom. né? No Eta Mundo Bom. Mas poderia ter, mas tudo bem, tá valendo. Eu gostei muito da protagonista, muito Jennifer Nascimento. Jennifer Nascimento. Ela é muito talentosa. Ela já tinha crescido o personagem no Eta Mundo Bom, então ela tem tudo para mandar ver e não ser uma nova Filó, né? Uma nova Débora Nascimento que não conseguiu arrancar, né? Dar aquela arrancada na primeira e perdeu o protagonismo para Maria. A Bianca Bin faz os primeiros capítulos, né? Ela tá ali nos primeiros capítulos. Claro que teve personagem, porque os atores também fizeram acordos ali, né? Tinham outros compromissos. Alguns personagens só passam pela novela, então funciona por ali, né? Mas eu acho que de uma forma geral, a gente vai apostar muito nessa coisa do interior, né? Nessa leveza, dessa simplicidade, né? Tem um pouco de Mazzaropi ali, tem um pouquinho de Sim. Chaplin, né? Tem eles estão numa. A expectativa é grande, né? Agora, a minha única preocupação é o tom do humor, né? Porque é a Maura Maltner que tem uma pegada mais forte, né? E na anterior era Jorge Fernando, né? Então você tem pegadas diferentes de humor ali, de condução de humor, né? Mas a Maura Maltner tá com uma equipe muito jovem, uma equipe que ela confia ali, quem sabe ali vem história, porque o diretor é importante nisso, né? Para ir sempre alinhando, colocando esse tom do humor. Mas você tem uma Elizabeth Savala, um Ari Fontoura ali, né? Que sabem fazer aquilo brilhantemente. Você vê que é no tom da palavra, não é nem no texto, é no tom que eles colocam, né? O Silvio de Abreu que o diga, né? Que a importância do diretor falar o mesmo idioma do autor, né? A gente lembra de Pecado Rasgado, que ele não se entendia com o diretor, o que ele escrevia virava drama na mão do diretor e acabou não colando, e a hora que ele teve o encontro lá com o Jorginho e o Guel Arraes nas primeiras novelas, e aí deu tudo certo e o Silvio disparou, né? É importante a Amora não pesar a mão e fazer um lado meio. Mas eu acho que vai dar tudo certo. Ela está com uma equipe muito boa. Eu acho que o principal dessa novela é manter o positivismo da primeira novela com aquela frase linda que ele já falou 2 vezes no primeiro capítulo, né? Tudo que acontece de ruim na vida da gente é para melhorar. Eu lembro que na época isso me fazia um bem danado. Eu estava passando assim, perrengue no meu trabalho, e a minha mãe assistia Eta Mundo Bom, eu não assistia. Aí ela falou: Marco, começa a assistir essa novela. Essa novela tem um alto astral, uma coisa tão positiva, que ele extrai das coisas ruins o lado bom. E é o que você está precisando na tua vida, ver o lado bom dentro desse momento difícil que você está passando. E não é que deu certo? Foi uma novela muito revigorante para mim na época. E eu acho que é essa proposta, né? A Globo ela tem olhado ali muito, né? O que entregar para o telespectador em sua teledramaturgia, né? E eu acho que as últimas novelas das 6, depois do erro ali de Elas por Elas, né? Que escalou no momento errado, e o tom talvez estivesse errado ali do Elas por Elas, né? Mas porque você vê, né? Todo mundo fala assim, mas comédia não é para faixa das 6 horas, né? Tem que ser das 7. Mas Tá Mundo Bom já tinha dado isso, que você pode ter comédias, né? Você tem que saber o tom dessa comédia, né? E ali eu acho que também o erro foi achar o tom ali e o mote, né? Que o do Elas por Elas, muitas coisas já tinham mudado ali. Mas eu acho que é isso, né? É trazer um pouco dessa leveza, trazer um pouco do telespectador poder respirar, se divertir com novela, né? Sim, eu acho. Você vê que A Garota do Momento foi uma grande novela que a gente elogiou bastante. Ficamos devendo podemos até fazer no finzinho aqui, se você quiser, um balanço geral do último capítulo da Garota do Momento. Para mim foi uma das melhores novelas das 6 da história da Globo e sem dúvida nenhuma, para mim, a melhor novela das 6 dos últimos tempos. Apesar que tivemos acertos como Além da Ilusão,
Amor Perfeito, foi muito legal, Mar do Sertão, foram todas novelas muito boas, tirando Elas por Elas, que deslizou aí. Mas A Garota do Momento, para mim, foi uma novela muito redondinha. Se tivesse sido 20 capítulos mais curta, 30 capítulos mais curta, teria sido perfeita. Mas nada que quase que foi um pouquinho mais curta, né? Teve que esticar, esticou, porque fez sucesso lá no começo, replanejaram, né, as datas, né, em função do aniversário de 60 anos da Globo, mas também mexeram muito ali por causa do Etamundo Melhor, que pegou fogo no estúdio, né, na cidade Sim. cenográfica. Precisou dar aquela incumpridada, né? A Globo, antigamente, ela não fazia tanto isso de incumpridar a novela, né? Ela jogava um resumozinho de uma novela antiga, fazia um compactozinho para jogar no lugar. Eu acho que seria mais saudável do que pegar um sucesso como A Garota do Momento e uma novela que não tinha problemas, alongar 30 capítulos e deu aquela... Mas nada que prejudicou a novela, foi muito boa. Eu brinco que a barriguinha que deu em Garota do Momento é aquela barriga que, se você cortar uma semana de doce e uma semana de refrigerante, você perde a barriga, entendeu? É mais ou menos isso. Barriguinha Uma light. barriguinha pequena, uma barriguinha pequena. O que você achou? Já que a gente está falando de Garota do Momento, daqui a pouco eu volto pro Etamundo Melhor. O que você achou dos finais ali de Garota do Momento? Me incomodou um pouco o final da Maristela. Os outros eu achei todos muito bons. O final da Maristela eu não gostei. Por quê? Tanto a personagem da Duda Santos, né? A Bia, a Beatriz, né? Quanto a mãe dela, da Carol Castro, elas eram muito honestas, muito honestas. Então, eu não consigo engolir que elas aceitariam participar, mesmo que indiretamente, daquela, digamos assim, entre aspas, sacanagem que fizeram com a Maristela, né? Ela perder a memória e sofrer na mão ali o que ela fez a Clarice passar. Aquilo, para mim, é um pouco incoerente, levando em consideração o caráter dos protagonistas. Mas, levando em consideração a falta de caráter, para mim, o cara mais mau caráter da novela e o vilão, entre aspas, dessa novela, um vilão meio debaixo das cobertas, foi o Basílio. Ele sempre foi vilão, ele nunca prestou. A gente simpatizava com ele, porque o ator é excelente, a interpretação dele foi muito boa, mas ele foi um sem vergonha a novela inteira. O que ele pôde fazer para se autoajudar, ele fez. Vez ou outra, quando ele não se prejudicava tanto, ele ajudava a Beatriz, mas ele sempre pensava nele. Então, esse final da Maristela me deu uma leve incomodada, né? Uma coisa meio pastelão, meio bobinha, que não combinou com o tom da novela. O restante, para mim, foi um dos melhores últimos capítulos que eu já vi na vida. Você sabe que eu gostei desse da Maristela, que volta no que ela sempre provocou na outra, né? Que foi perder a memória. E que, ao mesmo tempo, será que ela perdeu a memória e isso pode voltar? Garota do Momento 2, Maristela Deus volta. me livre, nem fale isso. Esquece. Boa noite. Volta, review. Não dá, não dá. Não. Agora, a Lília Cabral, eu lembro que ela falou, né? Ela falou assim: o último capítulo, ela falou, eu li, eu me emocionei muito. Ela falou assim: não era o final que eu esperava para o meu personagem, mas eu compreendi ela compreendeu o final, né? Ela compreendeu. Assina embaixo. Para mim, a Maristela tinha que ter sido presa ou morrido. Uma coisa ou outra. Como o Juliano foi preso, ela podia morrer. Ou, melhor ainda, vê-la de macacão alaranjado ou amarelo, né? Dentro de uma cadeia, limpando privada. Putz, isso para mim ia ser a glória. Para a Maristela, eu acho que era o pior castigo. De certa Você sabe forma, que ela não se deu tão mal, mais ou menos. Ela vai comer, ela vai beber do mesmo veneno que ela botou para os outros, né? Que é ser humilhada, né? E não ter memória, né? Então ela estaria ali na luta, né? Depois é ela que vai lutar ali Eu entendo a Lília, porque a Lília abraçou esse personagem de corpo e alma, né? E aí o final, como não me agradou, eu não sabia disso, você está me falando agora, eu entendo por que ela não se sentiu assim tão feliz com o final, mas
Mas Ela, valeu. ela entendeu, ela compreendeu, né? Ela esperava outro também, talvez como todo telespectador. Agora, eu acho que Garota do Momento, ela deu vários exemplos. Primeiro que assim, a Globo conseguiu corrigir o problema dela de escalação, né? E a gente já vê isso também em Entamundo Melhor. E, e Vale Tudo veio depois disso, então também já tem uma correção ali, você já vê uma correção em Dona de Mim, que é você colocar artistas mais conhecidos e fazer um equilíbrio, meio a meio, né? Você não precisa ter 30% só de conhecidos, não. Você consegue fazer um equilíbrio ali. Porque Fábio Assunção, quando você olha lá, Fábio Assunção, Carol Castro e a Lília Cabral, aí você fala assim: eu vou dar uma chance para Maísa, que era a primeira novela dela na Globo, para Para Duda Duda Santos e Campos Pedro Novaes. e pro Pedro Novaes. E aí que você vê que os três entregam também ótimos trabalhos. E aí você olha, você começa a ter gente também em outros, né? Você tem uma Paloma Duarte que manda muito bem ali, né? E aí você começa a olhar, Olha você fala, pô, Flor, né? né? Esses artistas trazem e permitem com que você tenha um olhar a mais para os novos, né? Que você não tem um pé atrás com os novos. Acho que a Maísa mandou muito bem, né? Mandou bem. Pedro Novaes mandou muito bem, né? Que primeira novela deles, né? Tanto que Eu acho estão todos no banco de atores agora contratados, né? Os três. a Maísa estava fechando isso ainda, né? O Pedro já está na próxima novela Três Graças, né? E está Eu com vi. longa duração. A Legal. Globo também começou a mexer nisso, começou a rever ali o banco dela de, Importante, de importante. a- que apesar que também assim, né? Isso eu já ouvi de um diretor lá da Globo que ele fala assim: olha, a gente não precisa ter um banco tão grande, oficial, porque esse banco existe. Ele fala assim: os atores têm feito poucos trabalhos, né? As plataformas elas estão com dificuldades de realizar grandes, não fazem novelas, né? Fizeram você tem lá Beleza Fatal, agora Dona Beija que está para edição, que é para o ano que vem, mas não tem um volume tão grande assim de falar, Não, eu não vou conseguir escalar esses atores, né? Você tem, e os atores acabam também tendo uma oferta menor de trabalho, né? Então, quando vê assim, agora o importante vai ser você ter atores que você consiga ter versatilidade para escalação. É isso. Mas aquele banco grande que tinha, porque precisamos ter um banco grande para a Record não pegar, para o SBT não pegar, é sabe outra que realidade. É é outra outra realidade. realidade, né? É. Mas eu acho que é importante ter um banco com Tony Ramos, com Eliane Jardine, né? Com esse povo top aí. Eu acho que seria muito bem-vindo ter, por exemplo, a Malu Mader. Não se falou de Malu Mader até agora. Quando ela entrou em Renascer, os capítulos tiveram maior audiência com a presença da Malu Mader. Ou seja, a gente tá com vontade de ver a Malu de novo. E falando em Malu, eu terminei ontem de assistir A Força de um Desejo. Gente, perfeita. Perfeita. Uma novela cumpridérrima, na minha opinião, 226 capítulos. Mas Foi pensa longe. na novela boa, que me deu um prazer de assistir todos os dias. Eu assistia 2, 3 capítulos. Vale a pena, aconselho. Força de um Desejo, uma das melhores novelas de Gilberto Braga. E a pior vilã de todos os tempos se chama Idalina, de Natália Timber. Aquela mulher era um demônio. Ela é um demônio, cara. Ela endemoniza os personagens, ela demoniza os personagens até o penúltimo capítulo. É incrível. O Gilberto cria umas boas vilãs, né? Assim, ele criava umas boas vilãs. Perto O da Agnaldo Idalina, Silva também o cria Reutemann boas é vilãs. uma mamãe, viu? Perto da Idalina, o Odete Reutemann é uma mamãe. Ó, Débora Bloch diz que a Odete agora a gente vai pegar a raiva dela por causa dessa relação com o filho ali. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que. A novela vem com uma virada Ela também, né? promete, Agora vale ela tudo, né? Porque promete. tem vestido rasgado, casamento, né? Entram novos elementos ali. Vamos ver no É a Globo voltando ao combate, né, Vanucci? Porque terminou Força de Mulher. Duvido que Paulo Apóstolo vai manter 9, 10 pontos. Pelo menos pode até pegar, mas no começo eu não acredito. Hoje começa a novela do SBT, As Filhas da Senhora Garcia. A Globo, vamos pegar esse público que ainda não começou Paulo Apóstolo e nem As Filhas da Senhora Garcia. Vamos trazer para Vale Tudo. Eu acho que vai ser uma boa semana para a Globo. Não. E mais uma vez, né, se coloca e justifica o porquê
todo mundo cobra o papo de novela aqui, porque novela ainda é, né, ainda é o principal produto, vai, ou pelo menos o que traz grande audiência e grande repercussão, né? Porque se você tiver uma história boa, você se prende, vai. Não vai assistir talvez mais daquela forma, eu tenho que obrigatoriamente estar na frente da TV às 9h30, né? É. Muita gente vai assistir depois, né? Vai maratonar no final de semana, mas vai ter acesso àquela informação, né? Voltando ali de Eta Mundo Melhor, o que é que te faz? O que é que te faz? Você fala assim, Vanucci, eu vou assistir Eta Mundo Melhor por causa do otimismo. Para mim, me fez bem a primeira temporada, a primeira novela. Essa segunda novela, se tiver o mesmo otimismo da primeira novela, para mim já vai estar valendo, né? Esse é o ponto principal. E Valcir Carrasco. Para mim, o Valcir Carrasco é um autor de grandes emoções. Ele sabe atingir o coração do público. Mesmo com Terra e Paixão, que foi uma novela conturbada, uma novela que não fez o sucesso de outras novelas dele, mas mesmo assim tinha emoções, a gente se envolvia com os personagens. Depois da morte da personagem da Eliane Giardini, falando dela de novo, a gente se interessou, a audiência cresceu. O Valcir é um mago. Então, o otimismo e o Valcir Carrasco, para mim, faz valer a pena assistir, está muito melhor. Vou reunir você e o Júnior Guesla aqui para falar de Valcir Carrasco. Aí. O Júnior também, na última, na Super Live da quarta aqui, a gente estava conversando. Aninha trouxe argumentos ali, porque ela não assistiu Eta Mundo Bom, né? Então ela falou assim, os argumentos foram furados, nota 0 para você. Patrícia Conu, nota 0 para a Aninha. mas eu entendi ali, né? De que se você não. Talvez você tenha que buscar as referências ali, tem alguma. Mas é o risco de uma novela que você dá a continuação, né? Você vai pegar 10 anos depois, você vai pegar um público que talvez não tenha assistido, né? Não tenha. E a Aninha é um bebê reborn das telenovelas, né? Ela é um bebê, ela começou agora. A Aninha manda muito bem de série. Mas de novela ela ainda está engatinhando, ela chega lá. Bom, o que mais que você destaca para a gente poder encerrar? O que você olhou, enxergou ali? Anotações legais aqui, que Eta Mundo Bom é Eta Mundo Melhor. Eta Mundo Melhor é a quinta novela do Valcir Carrasco no horário das 6. Tirando a Padroeira, todas fizeram sucesso, né? O Cravo e a Rosa, Chocolate com Pimenta, Alma Gêmea, Eta Mundo Bom. Então, com certeza, Eta Mundo Melhor vai mandar muito bem. A Cristina é um personagem muito bem elaborado. A gente amou odiar a Cristina. Uma ressalva do primeiro capítulo que eu queria fazer, assim, porque da Débora Nascimento, né? A mulher do Candinho, ela foge de casa, mas ela deixa o bebê e manda o ex-amante buscar o bebê. Eu não achei muito sentido nisso. Ela tinha que ter fugido com o bebê, não ter deixado o bebê na casa e fugido e depois mandar, vai lá, Ernesto, e pega o meu bebê. Não teve muito sentido, mas tá valendo, Eta Mundo Melhor. Estamos aí. Tinha que justificar ela morrer sem a criança, né? Porque. Né? Novela é ela, né? Podia outra. Tudo bem, vai, não vamos falar mal do Valcir, que não pega bem. Não, mas o Valcir também não está preocupado com isso, viu? Agora é importante a gente deixar bem claro aqui: o Valcir já entregou lá o dorama, né? Ele fez o arco do primeiro episódio e o arco do dorama, né? Do mini drama, do jeito que queira chamar. Cristina Friedman, né? Boa demais. Cristina Friedman que vai escrever. Ela que vai dar continuação, ela que vai dar, né? Então tem isso daí. Acho que o Valcir vai ter um papel muito importante, né, na dramaturgia cada vez maior ali, de estabelecer algumas coisas, de propor algumas coisas, e ele já trabalha na próxima novela dele, das 9h30, né, que vai substituir o Agnaldo Silva, né, porque não tem a Glória Pérez, ele foi antecipado. Se tivesse a Glória Pérez, ele ficava em Eta Mundo Bom até o final. Agora, e o melhor, eu acho que de tudo, é quando ele vira e fala assim, né, e ele falou isso lá na coletiva, né, na festa de lançamento, ele falou assim, eu tenho que me desprender desses personagens. Ele falou, eu coloquei,
Ele falou, estou torcendo por todos. Ele falou, mas eu não estabeleci o final de nenhum deles. Agora é o Mauro Wilson que vai ter que colocar o final de cada um deles ali, né? Isso é Legal, muito bacana, né? De legal. você poder falar assim, ó, eu deixo esse trabalho, gosto desses personagens, é o meu universo, mas vou adiante. Legal. Próximo Papo de Novela, quinta-feira. Essa semana, 2 Quinta-feira, episódios, vamos fazer isso? vamos fazer quinta, e tem uma coisa que muita gente tem pedido, que é a gente falar de algumas novelas da Record, daquela fase Caminho da Liderança, que foi Escravizaura, Cidadão Brasileiro, essas mulheres, né? Então, vou fazer um combinho dessa fase áurea da Record, que, na minha opinião, foi a melhor fase da Record de telenovela, Prova de Amor, né? E aí a gente faz um combozinho de Record a caminho da liderança, aquela que era, mas nunca veio, tipo Visão Porcina, que era para ter sido, mas nunca foi. Mas você sabe que esse A Caminho da Liderança ali injetou muito dinheiro ali. Eles pelo menos, eles saíram do terceiro e chegaram na vice, né? E ali eles se estabeleceram. Consolidado, hein? Mais de 2 anos na vice, ininterruptamente. Agora me diz um negócio, e esse disco Os Ricos Também Choram? Aqui, ó. Os Ricos Também Choram é a minha outra queda, que é novela mexicana, que eu não sei se as Aquela pessoas... primeira, essa, né? Essa é a Essa é a primeira. primeira, Verônica Castro. Verônica É. Castro. Essa novela foi a primeira novela mexicana trazida pelo SBT para a Globo e vai fazer parte do baú da telenovela, sabadão na revista de sábado. Vamos falar um pouquinho de Os Ricos Também Choram. Cara, eu lembro que eu era garoto e assistia Os Ricos Também Choram, meu. Era maravilhosa a novela, né? E foi um grande sucesso, no Eu SBT. tenho, eu tenho ela gravada em HD e vira e mexe eu dou uma assistidinha ali, dou uma choradinha com a Verônica Castro. Bom, Tá bom. Marco, obrigado por mais um Papo de Obrigado, Novela. agradeço. A gente se encontra no próximo episódio, então, falando sobre as novelas da Record. Até mais, Marco, e a todos vocês que assistiram a gente, muito obrigado. Pode deixar aí o comentário o que vocês estão achando de Eta Mundo Melhor, o que vocês acharam do final de Garota do Momento. Pode mandar sugestão aí para o Marco, para ele trazer tanto no baú quanto aqui no Papo de Novela todo esse conhecimento que ele tem tudo que está nesse baú dele, tudo que está nesse HD dele. Um dia a gente vai descobrir muito mais. Tá bom. Marco, até mais, Tchau, um tchau. beijo. Valeu.